Meu irmão, muito obrigado por estar com a gente na coluna de terça. E vai ter uma galera que vai estar vendo isso aqui, principalmente pessoal de periferia e pessoal de uma esquerda festiva, que vai olhar para mim e vai dizer assim: por que você entrevistou o Ciro? Anderson, deixa eu te agradecer. Eu sei que falando com você, estou falando com uma gente muito importante para o Brasil, que é a gente a quem a elite brasileira não dá a menor importância. A minha preocupação com o Brasil, que é de longa data, está se agravando a ponto de eu considerar que nós estamos ameaçados de nos transformar numa ex-nação. Porque uma nação não é só um ajuntamento, um acampamento de gente que fala mais ou menos a mesma língua. Não, uma nação é um conjunto de pessoas afirmada num território, mas que tem um projeto de um destino comum. E hoje a elite brasileira está se lixando para a sorte do nosso povo. É uma coisa meio neocolonial. Eles querem explorar o trabalho, explorar as riquezas do país, acumular no estrangeiro, e seu sonho de realização cultural é ter uma casa em Miami para usufruir sua vulgaridade consumista. No Brasil, nesse momento, amanheceram 20 milhões de pessoas sem ter comido nada ontem. 20 milhões de pessoas. Nessas pessoas estão crianças. Você imagina o que é? Eu não consigo deixar de imaginar o que é uma criança dizer: pai, estou com fome, mãe, estou com fome. 129 milhões de brasileiros comerão precariamente hoje. Só uma de cada 4 crianças brasileiras fazem 3 refeições por dia. Quando a gente vai alargando o olhar, você tem 40 de cada 100 trabalhadores empurrados para viver na mais brutal selvageria, trabalhando uma jornada de 60, 70, 80 horas semanais para levar 2 pilas para casa. Diante dessa tragédia, nós temos 2 atitudes, ou 3, para conhecer bem o Brasil. Uma, não tenho nada com isso. É o que a elite brasileira dominante faz. A outra, eu sou um cínico e acho que isso não tem jeito, e eu então tento explorar essa condição, deixar que a estrutura que produz isso, porque isso não é um acaso, mas isso é uma peculiaridade muito contemporânea, muito brasileira de hoje, que é o Lula. Lula virou um cínico, não mexeu numa única estrutura do país. Foi um grosseiríssimo e selvagem equívoco em que o Lula copia a legislação americana e encarcerou 800 mil jovens pobres negros das periferias do Brasil. E mais nada. Está aí essa turma aí da lacração, da grosseria, da violência. Eu faço uma pergunta simples. Qual é a inovação institucional que o Lula introduziu na vida brasileira? Eu vou fazer uma pergunta. O que você define por inovação institucional? É o modo como você organiza as instituições. Por exemplo, como é que a gente cobra imposto e como é que a gente distribui o dinheiro do Estado? É uma coisa simples. Basicamente é o seguinte: vamos distribuir renda, vamos. O que distribui renda não é política social compensatória. Política social compensatória é uma tentativa de humanizar o caminho neoliberal. O que é o caminho neoliberal? Eu estabeleço uma espécie de selva, da lei do mais forte na economia, e pego um pedacinho minúsculo dessa engrenagem de dinheiro, de poder, de riqueza, e cala a boca dos miseráveis, dos pobres, com uma bolsa isso, uma bolsa aquilo. Isso está previsto no ideário do neoliberal, no consenso de Washington, está escrito lá. O que essa turma não reflete e não estuda. E como nunca ninguém fez nada pelos pobres, o Lula parece que fez muito. E eu não estou falando mal porque eu acho que a direita brasileira presta. Não, a direita brasileira é cretina, criminosa, vampira. Mas nós é que tínhamos a responsabilidade, com a força que o povo nos deu. E eu estou falando nós, porque eu estava lá, irmão. Eu ajudei o tempo inteiro. Nunca deixei de ajudar. Eu vi o lulopetismo se corrompendo, apodrecendo, e me afastei. Então, vamos continuar discutindo. Vamos lá. O Brasil cobra de IPTU em São Paulo, numa cidade, por mês, o que essa emenda fazenda do agronegócio cobra por ano de imposto territorial rural. De um cara, de um barão do agronegócio. Do agronegócio. E assim, e nada disso explica-se senão pelo suborno. O teu irmão, nosso mano aí da periferia, né, que está numa motocicleta entregando madrugada dentro, chuva e sol, coisas do aplicativo, paga 4% de PVA, ou então o Detran toma a moto dele. O dono de jatinho, o dono de iate, o dono de lancha no Brasil, de helicóptero, não paga IPVA. Qual é a explicação depois de o Lula mandar no Brasil 20 anos? Se a gente tem um período em que a gente pode discutir a cereja do bolo, a gente discute a cereja do bolo. Só que agora tem gente comendo osso. Eu morei na Vila Aliança, morei no Morro do 18, não comia osso.
Então, o que eu acho, Ciro, é que uma galera de pauta identitária que deveria ser importante na consolidação de lutas da classe trabalhadora, preocupado com o fato de você criticar a Dilma, que chama de misógino, de machista, de um monte de coisa, mas não para um puto de um tempo para ler aquilo que você propôs. A minha questão é, por mais que você tenha razão em tudo aí do que você está falando, né, como é que você vai dialogar com essa juventude que precisa votar? Eu faz décadas que eu circulo no Brasil, que eu converso com as lideranças brasileiras, as lideranças dos trabalhadores, comunitárias. Eu não discrimino, converso com lideranças empresariais, converso com os acadêmicos, converso com, enfim, tem uma relação internacional no fluxo acadêmico, e eu vou construindo permanentemente meu olhar sobre as coisas. E eu estou convocando as pessoas, não é a me seguir como um pai da pátria, um salvador da pátria, que isso é tudo mentira. Uma nação jamais vai prosperar se nós não construirmos uma corrente de opinião em que o povo seja chamado a participar. O Lula anda num jatinho da Prevent Senior, cara. Ah, pagaram. Isso tem mesmo, Ciro. Eu tenho um documento, se você quiser eu te mostro aqui no meu celular, a fotografia. Aí eles não negam não, okay. Apenas alegam que pagaram. Ora, pelo amor de Deus, quem aluga jato no Brasil é a TAM. Mas você sabe qual é o jato que ele andava antes? No jato de um empresário da educação privada, que explodiu com o maior conglomerado de educação privada do mundo com dinheiro público. Aí, irmão, 1 milhão de estudantes, 1.300.000 estudantes estão micados no FIES. Você pode dar o nome desse homem? O quê? Valfrido Mares Guia. Eu estou só falando que o Valfrido é um empresário de educação privada e o Lula andava no jato dele. Corrompeu-se, irmão. Corrompeu-se mesmo. É trágico, é doído, é sofrido. Eu não tenho nenhum prazer em dizer isso, mas está aí. Você fala que o Brasil tem um fio da história do ponto de vista de projeto econômico. Ok? Eu entendo isso. Agora, eu acho que a gente tem um outro fio da história que vem de antes, que é da escravidão. Ok. A gente tem que discutir o projeto de país para o futuro. E tem que incluir esse papo da escravidão na economia. O Silvio de Almeida fala muito isso. O Silvio Almeida fala disso. Não é só ficar dizendo, oh, meu Deus do céu, a galera preta foi escrava 380 anos, vamos chorar aqui agora, pedir desculpa. Não. A gente tem que discutir onde esse processo se resolve num projeto econômico para o futuro. Quem não perceber que a escravidão estrutura o capitalismo brasileiro como ele é hoje, não entende nada de Brasil. Porque o que era a escravidão na prática? A escravidão na prática era a violência, pegar pessoas pela cor da pele e subjugá-las e tirar delas a sua força de trabalho sem contrapartida. Você ainda encontra no Brasil a exploração da condição de trabalho em condição análoga de escravo hoje. Portanto, se você quiser compreender o Brasil e propuser um novo projeto nacional de desenvolvimento, há que se considerar esse elemento estratégico, que é o legado escravista e suas consequências nos valores que dominam as instituições brasileiras e estão intocados. Claro que você pode copiar um pouco das coisas norte-americanas que tem viabilidade, cota, né, políticas afirmativas, isso é importante e eu pretendo aperfeiçoá-la. Mas nós precisamos entender que um país que tem 5 pessoas que acumulam a renda dos 100 milhões de mais pobres é um país condenado à morte como nação. Porque as políticas, por exemplo, inclusive de cota que Lula e etc., existem no Brasil, elas são reparações setoriais. Concurso público, cota para concurso público, irmão, cota, não sei o quê. A gente está falando de reparação econômica e patrimonial. É o que importa, porque, veja, mas não é só isso, não. Essa coisa, como eu digo, no mundo, a escravidão foi sempre uma espécie de câncer, uma espécie de doença do sistema. No Brasil, é mais grave. A escravidão estrutura o capitalismo brasileiro, amolda. O valor dominante hoje, que é o desapreço ao trabalho, é um legado vivíssimo da escravidão. E aí você vai ver o seguinte, o negro trabalha a mesma jornada, a mesma arte, a mesma tarefa, do branco ele ganha 70% a menos. Se você olhar, a polícia mata no Brasil, mais do que em qualquer lugar do mundo. Desculpe, 78% também. Estou fazendo números redondos. A polícia mata no Brasil, você vai encontrar a vítima da violência, agora está aí a chacina do Salgueiro, todos negros, jovens, pobres da periferia. Quando você vai olhar quem está preso, quem foi essa política de encarceramento, você precisa estabelecer este filtro para entender verdadeiramente o Brasil. A segunda rapaziada que eu quero saber se você está conversando, está dialogando, é a rapaziada da igreja evangélica. Tenho conversado bastante. Veja, o meu esforço é, a um só tempo, tentar ganhar a eleição, porque sem a ferramenta do poder
Minhas ideias serão boas ideias que não se revelarão generosas como são para mudar a vida do povo, massivamente, de todo mundo. Eu tenho capacidade de fazer isso, não por mim pessoalmente, mas pelo conjunto de projetos concretos que eu advogo. E ao mesmo tempo, eu quero construir uma base social que seja lúcida, porque uma das perversas contribuições negativas entre as boas contribuições que o Lula deu para a vida brasileira é que o Lula estabeleceu uma relação de dependência do povo, de fanatismo despolitizado com o povo que é do lado dele. Então, se você reparar, o Bolsonaro pode dar chute na canela de Jesus, pode chamar a mãe de palavrão, pode fazer o que quiser, o bolsonarista boçal e fanático relativiza, explica e defende. Mas eu, inclusive, lancei uma coisa em que eu pego esse livro e a Constituição, está nas minhas redes sociais, e digo para as pessoas, não há incompatibilidade nenhuma nesses dois livros. A rapaziada da Coluna de Terça, eu que agradeço. O Anderson é um bravo lutador, um sobrevivente, por isso mesmo, eu adorei te conhecer. Obrigado. E na hora que você convidou, eu estava precisando tirar ali 48 horas de folga, como você viu, eu estou cansado, estou um pouco cansado, porque estou trabalhando há 2 anos, sem parar um dia, e resolvi tirar aí uns 3 dias, 4 dias agora para, enfim, descansar um pouco. Até não fiz a barba, mas com a tua história, né? Todo mundo conhece a história dele, mas eu respeito profundamente, porque uma coisa, sabe, é o cara fazer discurso, sabe, protegido por mordomia e fazer essas coisas aí do cara, e tal. Outra coisa é o cara vir lá da favela, botar o dedo e dizer, foi aquele ali que matou o meu irmão, e correr risco de morte, e dar testemunho, e agora viver fora do teu país. Então, tu é um cara, me chama que eu venho, todas as vezes. Puta que pariu. Obrigado, viu, Ciro? Um abraço grande. Valeu, gente. Brigadão. Valeu, Ciro. Valeu. Obrigado aí.